O sistema de numeração hexadecimal é um sistema de numeração muito usado na área de informática. Um exemplo são os sites da internet com uma ou mais páginas de hipertextos, que podem conter textos, gráficos e informações em multimídia. Existem várias linguagens para a escrita de hipertextos, mas HTML é uma linguagem padrão para os hipertextos que são publicados na web. E são nesses códigos em HTML que podemos encontrar o sistema de numeração hexadecimal, em geral compondo comandos relacionados à paleta de cores. Os hipertextos e seus códigos em HTML são apenas um exemplo de aplicação do sistema hexadecimal. Existem ainda outras considerações que justificam sua utilização na informática, mas não vou me estender nesse assunto aqui. O sistema de numeração hexadecimal é um sistema de numeração de posição representado na base 16 e, portanto, utiliza 16 algarismos. Os 10 primeiros são exatamente os 10 algarismos do sistema decimal e os outros 6 são as letras A, B, C, D, E e F. O A equivale ao 10 do sistema decimal, o B ao 11, o C ao 12, o D ao 13, o E ao 14 e o F ao 15. Com esses 16 algarismos, dá para representar todos os números no sistema hexadecimal. A sequência numérica em hexadecimal segue a mesma regra de arranjos com repetição utilizada para escrever a sequência decimal. Após os 16 algarismos hexadecimais, iniciam-se os arranjos com 2 dígitos que começam com 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F. Depois, os arranjos com 2 dígitos que começam com 2. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F. E assim segue a sequência de números até os últimos arranjos com 2 dígitos, que começam com F0 e terminam com FF. F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, FA, FB, FC, FD, FE e FF. A partir do FF, a sequência hexadecimal passa a ter arranjos com 3 dígitos, começando com 100 e indo até FFF. Depois vem os arranjos com 4 dígitos, começando com 1000 e indo até FFFF. E por aí segue a sequência. Agora vou converter o hexadecimal FF em decimal. Para fazer essa conversão, tenho que escrever FF como uma soma de potências de base 16. FF é igual a F vezes 16 elevado à primeira mais F vezes 16 elevado a zero. Sempre agrupando as potências da ordem menor para a maior e da direita para a esquerda. Como F equivale ao 15 do sistema decimal, então FF é igual a 15 vezes 16 mais 15 vezes 1. Portanto, FF na base hexadecimal é igual a 255 na base decimal. Isto mostra que com 16 algarismos do sistema hexadecimal é possível escrever 256 números hexadecimais com até 2 dígitos. Já com os 10 algarismos do sistema decimal, é possível escrever apenas 100 números com até 2 dígitos.
o que representa uma grande vantagem, sobretudo na área de informática, e essa vantagem torna-se mais evidente à medida que os números ficam maiores. Um outro exemplo é o número hexadecimal que aparece no código HTML que mostrei no início do vídeo. O número 104E8B, que é representado na base 16 como 1 vezes 16 elevado à quinta, mais 0 vezes 16 elevado à quarta, mais 4 vezes 16 elevado ao cubo, mais e vezes 16 elevado ao quadrado, mais 8 vezes 16 elevado à primeira, mais b vezes 16 elevado a zero. Como e equivale ao 14 do sistema decimal e b equivale ao 11, essa soma corresponde a 16 elevado à quinta, mais 4 vezes 16 elevado ao cubo, mais 14 vezes 16 elevado ao quadrado, mais 8 vezes 16, mais 11, que é igual a 1.068.683. Portanto, 104E8B na base hexadecimal é igual a 1.068.683 na base decimal. Nos dois exemplos anteriores, converti número hexadecimal em decimal. Agora, vou converter número decimal em hexadecimal, começando com o número menor, o 26. O primeiro passo é escrever o 26 em termos de uma soma de potências de base 16, lembrando de agrupar as potências da ordem menor para a maior e da direita para a esquerda. Como 16 elevado à primeira é igual a 16 e 16 elevado a zero é igual a 1, só existe uma possibilidade dessa soma dar 26. Se os coeficientes que multiplicam as potências forem 1 e 10. Como 1 na base decimal é igual a 1 na base hexadecimal e 10 na base decimal é igual a na base hexadecimal, então 26 é igual a 1 vezes 16 elevado à primeira mais a vezes 16 elevado a zero. Observe que o número que surge do lado direito da expressão é um número hexadecimal, composto pelos coeficientes 1 e a e na mesma ordem em que aparecem multiplicando as potências. Portanto, 26 na base decimal é igual a 1a na base hexadecimal. Um outro exemplo, converter o número 2556 em hexadecimal. A lógica é a mesma do exemplo anterior, representar o 2556 em termos de potências de base 16. Mas como neste caso o número é bem maior, vou usar uma estratégia diferente, que me permitirá escrever os coeficientes e as potências de base 16 de modo mais direto e matematicamente mais elegante. O primeiro passo é dividir 2556 por 16. A divisão de 2556 por 16 resulta como quociente o número 159 e como resto o número 12. Então, 2556 pode ser escrito como 159 vezes 16 mais 12. Essa expressão eu vou chamar de expressão 1. O quociente da primeira divisão é 159, que é maior que 16. Então, eu vou continuar dividindo por 16. Só vou parar de dividir quando o quociente der menor ou igual a 16. 159 dividido por 16 resulta como quociente o 9 e como resto o número 15.
Então, 159 pode ser escrito como 9 vezes 16 mais 15. Esta expressão eu vou chamar de expressão 2. Substituindo a expressão 2 na expressão 1, ou seja, onde tem 159 na expressão 1, eu vou substituir por 9 vezes 16 mais 15. O que resulta em 2.556 é igual a 9 vezes 16 mais 15, tudo isso multiplicado por 16, mais 12 vezes 1. Então, 2.556 é igual a 9 vezes 16 ao quadrado, mais 15 vezes 16 elevado à primeira, mais 12 vezes 16 elevado a zero. Como 9 na base decimal é igual ao 9 na base hexadecimal, o 15 na base decimal é igual ao F na base hexadecimal e o 12 na base decimal é igual ao C na base hexadecimal, a minha expressão vai ficar 2.556 igual a 9 vezes 16 elevado ao quadrado, mais F vezes 16 elevado à primeira, mais C vezes 16 elevado a zero. Portanto, 2.556 na base decimal é igual a 9FC na base hexadecimal.